Nesta manhã nós vamos ter um estudo muito profundo. Eu vou tentar ministrar metade desse estudo hoje. Esse estudo, ele tem, para você ter uma ideia, eu já ministrei há muito tempo esse estudo. Tem 41 páginas aqui no meu PowerPoint. É um estudo muito profundo sobre o diabo. Você vai dizer, poxa vida, vim na igreja para aprender sobre o diabo. Mas esse tema de hoje tem relação com o tema da célula. O tema da célula da semana que passou foi não deis lugar ao diabo. A questão é, muito se fala do diabo e poucos sabem quem de fato é o diabo. E não é pecado estudar sobre o diabo. Não é pecado você saber quem é o diabo, né? Na realidade, nós precisamos entender quais são as armas dos nossos inimigos para termos condições de guerrear contra eles. Eu não tive a alegria de servir o Exército Brasileiro. Fui recrutado e, na sequência, fui dispensado. Fiquei poucos dias lá. Mas quem serviu o Exército treina constantemente, pratica vários exercícios, simulam ambientes de guerra, estudam poderio bélico, armamento e se preparam para o pior. Se você ligar para a polícia e dizer que ouviu um barulho no quintal do vizinho e acha que a casa do vizinho está sendo assaltada, vai aparecer umas 20 viaturas na porta da sua casa. Você vai dizer, por que tudo isso? Porque eles sempre se preparam para o pior. Não é um exagero da polícia, é porque eles sempre se preparam para o pior. Eles não sabem o que eles vão receber, como serão recebidos naquela casa. Então eu aprendi ao longo dessa caminhada ministerial, dessa caminhada com Deus, que quando nós lidamos com o diabo, a gente sempre tem que nos preparar para o pior. Porque as estratégias do diabo, são estratégias muito profundas, de muita sabedoria, de muito conhecimento. O diabo não é burro, o diabo não é ignorante, o diabo não é pobre. As maiores riquezas desse mundo, o diabo tem o controle sobre ela. Os homens mais ricos desse planeta, o diabo tem o controle sobre essa riqueza. Então, nós temos que entender que armas que ele usa e que de fato como ele atua. Então essa semana nós ministramos nas células de forma panorâmica, não deis lugar ao diabo. E hoje nós vamos ministrar um estudo teológico sobre isto. Vai ficar gravada a primeira parte, está sendo transmitido online. Você pode depois pegar o link e mandar para um amigo e falar, você quer saber quem é o diabo? Assista esse estudo aqui do meu pastor. Ok? Nós vamos para o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 12. O Cauê vai soltar na tela para você que nos assiste e aqui no nosso telão. Ezequiel é Antigo Testamento. Você vai passar o livro de Lamentações, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 28. Você pode ficar sentado mesmo. Verso 12 ao 18. Filho do homem, pode deixar para mim, isso pode manter essa versão mesmo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante.
berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. E o último versículo. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Nós estamos diante de um texto do profeta Ezequiel, dirigido a Tiro, um rei. É uma profecia e, ao mesmo tempo, uma lamentação. E aqui, dentro dessa profecia, há um traço de personalidade de um homem sendo comparado com aquele que foi expulso do céu e que tem por nome Lúcifer. Quem é Lúcifer, ou quem é Satanás? Satanás é um anjo caído. Esse é o primeiro ponto. Satanás é um anjo caído. Só trazendo uma pausa aqui, quando nós falamos de anjo, vem à memória aquelas imagens pequenininhas da vovó, do titio, que põe lá em cima da prateleira, com asinha. Anjo não tem asa, nunca teve. Vou deixar claro isso. Tá? Anjo não tem asa. E nunca teve asa. É só para desmificar isso aí. Anjo, de fato, é um mensageiro. E a sua postura é mais parecida com homens do que, de fato, com algum tipo de ser que contém asas ou algo assim. Tá? Muito bem. Então, quem foi que criou os anjos? Esse é outro ponto. Anjos foram criados. Então, o anjo ele não existe eternamente. Assim como eu e você, Satanás foi criado, os arcanjos foram criados, os querubins foram criados, os serafins foram criados, os anjos foram criados. Então, Satanás ele é uma criatura, assim como eu e você. Então, o único ser que não foi criado, ao contrário, é o Criador, esse ser é Deus. E aí, não tem explicação. Não tem explicação. Não existe lógica humana que consegue traduzir isso, explicar isso. Ou você acredita ou não acredita. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como explicar isso. Não existe teologia no mundo, não existe teólogos no mundo que vai explicar como se Deus surgiu ou não surgiu. Não tem. Por quê? O nosso limite se dá a partir da nossa existência, não a partir da nossa finitude, não a partir do nosso fim. O nosso limite se dá a partir da nossa existência, porque quando a gente passa a existir, a gente já passa a ser descoberto como um ser finito, ou seja, a nossa existência é o nosso fim. Nasce o nenenzinho, é o fim, ali é o fim. Por quê? Porque a morte, onde há vida, há possibilidade de morte.
Nasce uma árvore, há um fim. Nasce um neném, há um fim. Nasce um cachorrinho, há um fim. Para haver finitude, tem que ter vida. Então Deus, ele não nasce. Então, se ele não nasce, ele também não morre. Então eu não posso conceber a ideia que Deus nasceu em mim. Eu nasci em Deus. Porque Deus não nasce. Agora Deus nasceu em mim, agora eu sou um novo homem. Não, eu nasci em Deus. Então eu não digo Deus nasceu ou Deus passou a existir. Deus sempre existiu. Ele era, ele é e ele será. No hebraico ou melhor, nós temos na figura grega e também na figura hebraica, apontando como o princípio de todas as coisas e o fim para todas as coisas, não que ele seja o fim. Deus criou os anjos. Colossenses capítulo 1, verso 16. Rapidinho, acompanhe comigo no telão. Hoje ele vai trabalhar bastante com o texto. Capítulo 1, verso 16. Que chegou até vocês. Versículo 16, capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Presta atenção que Deus criou. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele. E se a gente seguir um pouquinho mais para frente, o versículo 17, olha só o que diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então foi Deus que criou todas as coisas. E aí você vai me perguntar, Deus criou o mal? Se todas as coisas foram feitas por Deus, Deus criou o mal, a maldade também Deus criou. E a Bíblia vai dizer que Deus também criou o mal. Na realidade, o mal, ele sempre existiu a partir da nossa concepção do que é bom. Você faz uma leitura do que é bom a partir daquilo que te agrada, daquilo que te gera algum tipo de benefício. Você só entende que o mal existe porque você experimenta do bom, do bem. Então, Deus cria todas as coisas e dá a nós a livre expressão de interpretar as coisas que Ele criou. Dá a nós o direito de experimentarmos o que é bom e fazermos juízo sobre isso. Um exemplo. Quando você foi lá tomar sua vacina do Covid, era bom, sim ou não? Sem sombra de dúvida. Para muita gente foi bom. Para muitas pessoas não. Ok. Não vamos usar a vacina do Covid não, vamos usar outra vacina. Vamos usar a vacina da... Me cita o nome de uma vacina aí, gente. Varíola, obrigado. Pois bem, é bom, sim ou não? Sim. Mas a agulha entrando no seu braço, penetrando 3 camadas de pele, é bom, sim ou não? Não. Então a concepção do mal, essa concepção de mal foi criada por nós, diante das nossas perspectivas, diante das nossas leituras, diante daquilo que nós entendemos que nos atinge. Mas continuando, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Neemias capítulo 9, verso 6. Deus criou os anjos. A gente tem que ficar muito claro com isso, entender que anjos foram criados. Só tu és o Senhor, fizestes o céu e os mais altos céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares, tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e exército dos céus te adoram. Então nós tivemos 2 textos, Novo Testamento e Antigo Testamento, homens que não se conheceram, homens que não se viram, homens que não se encontraram nunca na história humana, afirmando profeticamente que tudo que tem vida foi criado por Deus.
Você fala, essa cadeira foi criada por Deus? Não, essa cadeira não foi criada por Deus. Esse microfone foi criado por Deus? Não, não foi criado por Deus. Esse prédio, não está bem não. Mas a rã, o mosquito que voa, foi criado por Deus? Foi. Tudo que há vida na face da terra foi criada por Deus. Você não pode negar isso. A serpente, a mais perigosa víbora do deserto do Saara, foi criada por Deus? Foi. É um animal que evoluiu com o passar do tempo. Existe evolução genética? Existe evolução genética. Claro que existe. Existe evolução genética humana? Não existe. Não existe. Quando nós temos a teoria do Big Bang e também temos a teoria da evolução da espécie humana, esta teoria da evolução da espécie humana não foi estudada a partir dos humanos, e sim a partir do animal. E há dois seres distintos que Deus cria. O homem, como o representante legítimo e portador da sua identidade, e o animal. Então, quando você pega e estuda um animal, e traz todas as referências científicas do animal e se aplica ao homem, isso é uma incoerência absurda e inexistente. Mas ela foi aceita pelo meio científico. Por quê? Porque a origem, o DNA, ou melhor, aquilo que dá pulso, aquilo que faz aquele ser andar, caminhar, respirar, teoricamente é o que faz eu e você respirar. Então, estão estudando a vida a partir de seres distintos. Para você ter uma ideia, a teoria da evolução humana foi estudada a partir de seres marinhos. Não tem sentido algum. Cavalos marinhos, entre outros seres que habitam os mares. Enfim, tudo foi criado por Deus. A vida que está no cavalo marinho, a vida que está em um crustáceo, lembrando que os crustáceos também foram elementos investigativos da ciência da evolução, a ciência que estuda a evolução humana. Mas aquela vida que está naquele crustáceo, a vida que está em mim e você, é a mesma vida, porque foi Deus que assim deu. Mas a formação dos genes, a estrutura genética, não são iguais. O DNA não são iguais. Então, por exemplo, anjos foram criados, homens foram criados, répteis foram criados e animais e tal. Ok. Isso não me faz ser igual a anjo, e anjo também não me faz ser igual. Não é igual a mim. Isso não me faz ser igual a um macaco. Isso como também não me faz ser igual a uma borboleta. Não há igualdade, não há similaridade. Mas há vida. Há vida em tudo isto. E a Bíblia diz que foi Deus que colocou essa vida. E para uns, essa vida ela tem um processo de evolução natural da sua própria espécie. Para outros, essa vida se esgota a partir do último fôlego. Por exemplo, a planta, para ela poder ter vida, a semente tem que morrer. O espermatozoide humano não tem que morrer ao penetrar o óvulo da mulher. O espermatozoide humano é a semente, que dela vem o homem. A semente biológica que vai na terra precisa morrer para poder gerar vida. Então não há as concepções, as ideias de evolução humana, elas são incoerentes, inconsistentes diante da teologia, ela não se sustenta. E quem afirma isso é de fato o movimento ateu. Deus criou todas as coisas e ponto final. Esse é um ponto. Ok.
nós entendemos que anjos foram criados por Deus. Aqui não é aula de evolução, eu vou trazer uma aula de evolução das espécies, uma refutação sobre a teoria da evolução. Eu tenho essa aula pronta, eu ministrei essa aula lá no Júlio Dário, para uma classe de quase 100 alunos de reeducandos, e foi muito bom. E no dia anterior foi um camarada defender a teoria da evolução das espécies, e no dia seguinte eu fui lá desconstruir tudo. Foi bênção, porque me deram o segundo dia. Então o que ficou na plateia foi de fato o que eu levei pela graça de Deus. Então teve muita gente que falou, não, eu não vim do macaco não vim do sapo não, Deus me criou. Isso é bom, foi muito bom. Muito bem, Jesus não é anjo, e sim criador dos anjos. Há muitas seitas que dizem que Jesus é um anjo. Jesus nunca foi anjo. Jesus ele é o criador dos anjos. Na realidade, Jesus ele é o criador de todas as coisas. João capítulo 1, verso 1. Veja uma análise de João e um comparativo com outros textos bíblicos. Evangelho de João capítulo 1, verso 1. Nós vamos até o 3. No princípio era aquele que é a palavra. Então, Jesus ele vai ser chamado pelas Escrituras como verbo. Se você mudar a versão aí para mim, filho, bota. Olha lá, no princípio era o verbo. Agora volta para a NVI de novo. Verbo significa palavra. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Então, Jesus ele é chamado de palavra. Um dos nomes de Jesus é palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, quem é que estava com Deus no princípio? A palavra. A palavra é quem? Jesus. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então significa que para Deus falar, o que é fala? Fala é uma comunicação oral, é uma forma de se comunicar oral. E para que haja oralidade tem que ter o quê? Verbo. Não existe oralidade sem verbo. O que é verbo? Palavra. Você pode até se comunicar com gesto, mas o gesto é uma estrutura verbal que lança palavras. O que é isso aqui? Não. É um gesto que está dizendo não. Então, uma estrutura gestual que demonstra palavra. Então, não existe comunicação, seja em gesto ou seja em oralidade, que a estrutura dessa comunicação não seja verbal. Não existe comunicação sem verbo. Não tem como você falar, acabei de falar algo com a boca fechada ou sem gesticular absolutamente nada. Então, o que Deus fez foi verbalizar. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vai. Disse Deus. Então veja. Verbalizou Deus. Se Deus verbaliza, quem é que fala? Quem é que fala? Não, nós vamos ter que voltar em João de novo. Nós vamos ter que voltar em João de novo. Vamos voltar em João de novo. Volta lá. Volta em João de novo. Versículo 3. Versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Volta em Gênesis capítulo 1. Não, Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Versículo 1. No princípio, Deus criou o céu. Então, João está dizendo, no princípio, era o verbo. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Gênesis 1 está dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem estava no princípio? O verbo. Então, para Deus poder dizer, e haja luz, quem disse? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Então, Jesus não é anjo. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Quem está entendendo, diz amém. Quem está confuso, levanta a mão. Sei, mano. Vamos de novo, vamos explicar. Deus
É o Criador dos céus e da terra, sim ou não? Para que ele pudesse falar alguma coisa, ele falou por intermédio de quem? De Jesus. É como se você dissesse assim para mim: diga para ele, saia daqui e vá para lá. Eu digo para ele, saia daqui e vai para lá. Entendeu agora? Jesus não é anjo. Jesus é o Criador dos anjos. Pois bem. E aí nós vamos voltar aqui, uma pausa rapidinho. Vamos para a reza da Ave Maria. É muito importante pontuar. Não é uma crítica ao movimento católico. Eu respeito. Mas vamos para a reza da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Até aí está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal, é bíblico e é verdade. Só tem um detalhe: Maria foi cheia de graça porque Jesus a encheu. Então, na realidade, se você for para a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que Maria é cheia de graça. A Bíblia diz que Maria foi agraciada. E há uma diferença: ser cheio e ser agraciado. Ser cheia é porque você tem graça para dar. Ser agraciado é porque você recebeu graça. Então os católicos já colocam algo que não existe. Então na verdade seria ave, em latim significa salve. Salve em português é olha ela aí. Olha ele aí. Não é isso? Salve, meu amigo. Olha ele aí. Muito bem. Ave Maria cheia de graça. Está fora do contexto bíblico. Então é Ave Maria agraciada. O Senhor é convosco. Sim, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Realmente ela é bendita. No meio de muitas mulheres, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. A mãe do homem. Aí nós vamos para o texto. Santa Maria, mãe de Deus. Como que pode uma criatura ser mãe de um Criador? Então Maria nunca foi e nunca é. E não é mãe do Criador. Ela nunca foi mãe de Deus. Porque Jesus não tem mãe. Ué, mas ele tem pai. A Bíblia diz que Deus é pai e Jesus é filho. Então, veja, a Trindade, ela se comunica a partir de uma visão que eu e você entenda de relacionamento, de intimidade. Deus é chamado de pai porque é a única forma que a gente vai entender a figura de Deus na relação entre ele e Jesus. Pai é a visão extrema de uma intimidade. Pai é a visão extrema de uma bondade, de um cara que representa de fato o carinho, o acolhimento. Então Deus é chamado de pai, assim como Jesus também pode ser chamado de pai. Aqui como o Espírito Santo também pode ser chamado de pai. Mas a teologia, ao longo dos séculos, qualifica Deus como pai, a partir da estrutura nas narrativas bíblicas, qualifica Deus como pai por causa da relação dele com Cristo. Mas Deus não criou Jesus, e Jesus não criou Deus. Deus não criou o Espírito Santo não criou Jesus, Jesus não criou o Espírito Santo, porque essas três, que são uma só, são anterior à criação. A gente não sabe. Ou você crê ou você não crê. A Trindade é ou eu acredito ou eu não acredito. Porque se eu for discutir a Trindade, você adoece. Você enlouquece. Mas ela é real. São três pessoas que não são maiores umas que as outras. O Pai não é maior que Deus, que o Filho não é maior que o Pai, o Espírito não é maior que o Filho nem que o Pai, e ambos não é menor. Então não há diferença entre um e outro. E não há três deuses, há um só Deus, que se dividem em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você vai dizer, prova isso. Aí tem que comprovar. Aí teologicamente tem que comprovar. Mas mostra a existência disso. Não tem existência, eles são antes da existência. Você já leu o texto aí, ó. Ah, e tem um detalhe muito importante. Veja a palavra de Deus, palavras de Deus, capítulo Gênesis 1, 26. Palavras de Deus, é Deus que fala, é Deus, ó. Então disse Deus. Então toda vez que Deus diz, quem está dizendo é Cristo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É no plural. Plural, façamos. Com quem que Deus estava conversando? Hein? Com quem que Deus estava conversando? Você arrisca dizer? Quem? Deus estava falando com alguém.
Tá eu, Marcos e Oséias, eu digo, vamos fazer um muro ali no fundo? Eu estou falando com Marcos e com Oséias. Botar eu sozinho, eu falo, vamos fazer, não tem lógica. Com quem que Deus estava conversando aí? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com o Espírito Santo e com Jesus. Porque se Deus dissesse para o anjo, eu e você seríamos assexuados, nós não teríamos sexo. Porque anjo é assexuado. Então nós não somos semelhança de anjo. Então quem é que estava na criação do homem? Não eram os anjos. Era o Pai, Filho e Espírito Santo. Então quem é que trabalha na criação do homem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então com quem que o Pai estava conversando? Com o Filho e com o Espírito Santo. Então quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Pois bem, se Deus tivesse falado com os anjos, significa que os anjos também é a imagem de Jesus, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que Satanás também é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é um anjo. Não. Não há um texto dizendo que os anjos são imagens de Deus, mas há o texto afirmando que eu e você somos a imagem de Deus. Então observe, o único ser criado que é a imagem do Criador não é o rato, não é a barata, não é o crustáceo, não é o leão marinho, não é o elefante, não é nada disso. É o homem. Por isso que ele não evolui. Ao contrário, ele envelhece e morre. Não evolui. Você pega uma borboleta. Você já viu a evolução da borboleta? Você viu que coisa bonita? Ela é fases para chegar a ser borboleta. Ok. Mas é finito. Por quê? Quando ela morre acontece o quê? Nada. Já viu a borboleta morta? Ela seca. Não é nada. Então a teoria da evolução também ela é finita. Não tem, ela morre. Há morte. Tudo que foi criado por Deus há limite. Tudo que foi criado por Deus há limite. Porque quando ele estabelece a vida, ele põe nela a morte. Os anjos, quando foram criados com um propósito. Para quê? Para adorar a Deus. Aí você pergunta, para quê? Não sei, pergunta para Deus. Vai perguntar para ele por que ele quis criar os anjos para ser adorados. Hebreus capítulo 1, verso 6. Nossa, é muita coisa aqui. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus aqui. O autor dos Hebreus está falando de Jesus. Quando Deus colocou Jesus na terra, os anjos de Deus o adoraram. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai achar um texto bíblico dizendo que os anjos são adorados. Adorar anjo é pecado. Colocar uma imagenzinha de anjo lá em cima da sua estante e ficar adorando anjo, apesar de adorar qualquer tipo de imagem, é pecado. Andar com um símbolozinho de anjinho no bolso, correntinha de anjinho no peito para dizer, está me protegendo. É pecado. Até pode ter uma joia de um anjinho e tal. Mas se você dá a ela algum tipo de significado, você está em pecado. Agora, se você não dá significado algum, e apenas uma bijuteria, você acha bonito, mas tudo bem. Agora você dá a ela um significado, uma pulseira de 7... Isso aqui é uma pulseira, fui viajar não sei na onde, um líder chamando uma tribo me deu, para gerar sorte. É pecado. Porque a sua sorte é Cristo. Então tudo aquilo que você tem, e você dá a ele um significado, ao ponto desse significado, fazer aquilo, representar aquilo,
com muito mais força do que aquilo que Jesus é na sua vida, você está em pecado. Jesus é a sua sorte. Eu coloco essas sementes aqui mexendo aquela fruta que o pessoal tira a semente, coloca na carteira, romã. Coloca uma semente de romã. Ainda não existe no céu um departamento que cuida de romã. Né? Aqui é o departamento da romã. Vamos ungir as romãzinhas. Não existe ainda esse departamento. Trevo de 4 folhas. Vou pegar trevo de 4 folhas e colocar na minha carteira para dar sorte. A sua sorte é Jesus. A sua sorte é as suas orações que você faz de manhã, antes de entrar no seu carro, tomando o teu banho, lavando o teu cabelo, passando o seu batom, fazendo sua maquiagem, colocando a sua roupa. A tua sorte é Jesus. Ele é a tua sorte. Mas eu gosto de usar esse trevo de 4 folhas na minha carteira. Por nada não. Quem que em um absoluto, não vou usar uma palavra aqui, tem umas palavras que não pode usar, mas em função adequada cognitiva, pegaria um trevo de 4 folhas e colocaria na carteira, por nada. Simplesmente por nada. Nada. Você está acreditando, dando crédito para aquilo como se aquilo fosse a sua sorte. Então os anjos foram criados para adorar a Deus. Vamos para a classificação dos anjos. Primeiro, Judas capítulo 1, verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Este texto do escritor, do autor Judas, é um capítulo só, esse texto. Não é o Judas Iscariotes que escreveu esse texto, não. Isso aqui é o outro Judas, é o Judas, irmão de Tiago. Esse texto está narrando quando Moisés morre. Ele não entra em Canaã. Israel entra com Josué, mas Moisés não. Quando Moisés morre, o corpo de Moisés desaparece. E o Judas vai explicar que houve uma guerra entre o diabo e o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés. Obviamente, o arcanjo Miguel ganhou. Por que o arcanjo Miguel ganhou? Porque nas narrativas do evangelho, e quando eu falo evangelho, você pode ler o evangelho, não é evangelhos. Existe um evangelho. O que é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João. Nas narrativas do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que há um momento chamado o encontro de Jesus com Elias e Moisés em um monte, chamado o Monte da Transfiguração. E aí ele vai com 2 discípulos, 2 ou 3, não me fala a memória, os discípulos ficam lá de baixo, olhando, abre-se uma cortina no tempo. Quem assistiu aquele filme, Ghost, né? Não é Ghost, não, me fugiu o nome agora. Abre uma cortina no tempo, simplesmente abre, a Bíblia vai dizer claro isso, abre e sai, do nada, Moisés e Elias. E não foi uma imagem que eles viram, de fato foi Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Eles saem do nada, Pedro olha e fala: meu Deus, Jesus, isso está no texto. Jesus, vamos fazer uma cabana para vocês conversarem debaixo dela, porque o sol está muito quente. Então quem é que aparece para Jesus? Moisés e Elias. Então isso é uma prova que o corpo de Elias, que foi levado a Bíblia vai dizer, como se fosse um redemoinho. O corpo de Elias foi arrebatado e o de Moisés foi levado. Então aqui é o autor, o escritor, explicando para mim e para você que houve uma guerra entre o arcanjo Miguel e entre o diabo. Agora, antes de eu explicar essa classificação de anjo, observa que diz o texto uma coisa interessante. Volta para mim, versículo 9. Ousou, olha lá, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo. Sabe aquele negócio assim? Sai para lá, Satanás. Você é um derrotado, você é um perdedor, comigo você não pode, porque eu tenho Jesus. Você é um idiota. E começa a ofender gratuitamente o diabo, como se o diabo
fosse um cara que você não gosta e tipo, é um cara qualquer. Nem o arcanjo Miguel ousou levantar palavras injuriosas contra o diabo. Quem sou eu e você para ficar fazendo isso? O diabo é um idiota, o demônio fala um monte de porcaria pro diabo. Nem o arcanjo ousou falar alguma coisa, e vai eu e você falar. Então você quer expulsar o diabo? Repreenda o diabo só. Só repreenda ele, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não aceito essas acusações do diabo. Em nome de Jesus arreda de mim, Satanás. Em nome de Jesus sai para lá, diabo. Mas não fica perdendo seu tempo fazer isso, porque você está mexendo com coisa séria. Ok? Muito bem. Então, quem é que aparece aí? É o propósito desse texto é a gente mostrar. Aparece quem? Aparece o arcanjo. O arcanjo, ele é citado na Bíblia como uma espécie de anjo-chefe. Então, arcanjo é uma espécie de anjo-chefe. E você vai ver que ele está lutando com o diabo. E para lutar com o diabo, você tem que ser um ser dotado de grande poder e autoridade. Porque não é qualquer um que luta contra o diabo. Então nós temos o arcanjo. Outra classificação, Êxodo 25, 20. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo elas a tampa. Ficarão de frente, um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Aqui na realidade foi as instruções que Deus deu a Moisés em relação à construção da Arca da Aliança. Mas aqui aparece a figura do querubim. Querubim. Os querubins são citados na Bíblia como seres que têm asa. Então vamos lá, anjo tem asa, sim ou não? Mas querubim tem. Então não confunda, anjo não tem asa. Eu vi um anjinho passando ali voando perto de mim. Sabe aquela música assim, tem anjos voando nesse lugar? É uma mentira, porque não tem nada, anjo não voa. Não tem, anjos não voam. E a gente canta, pelo menos a gente cantava. Com muita alegria, não é? Anjos não voam. Então, algumas passagens, nós vamos ver os querubins sendo explicado como formas de animais. Em outras, nós temos os querubins descritos de forma estranha, que você não vai compreender. Alguns textos vai dizer que ele tinha 4 rostos, 4 asas, 4 mãos. Esses seres sempre estão ligados. Os querubins sempre estão ligados à glória, à grandeza de quem é Deus. Por isso que tentar entender um querubim é muito complexo. E tentar entender a glória e grandeza de Deus é muito complexo. Então nós temos arcanjos, querubins, e agora nós temos os serafins. Isaías capítulo 6, verso 2. E detalhe, só existe 2 versículos na Bíblia que dizem que existe serafins, que prova a existência dos serafins. Isaías 6, versículo 2. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Então imagina a construção dessa ideia aqui. Há um trono, Deus está sobre esse trono. Você fala, Deus é a imagem de um homem? Não. Mas ele está sentado. Quem senta é ser humano. A ideia, aqui é um texto chamado de antropofórmico. O que é antropofórmico? O que é fórmico? O que é fórmico? Forma vem de forma, formato. O que é antropo? Antropo vem de antropologia. Antropofórmico significa que é a forma daquele camarada que estava achou para explicar para o homem. Porque se ele fosse explicar
do jeito que ele viu, ninguém, se ele fosse escrever do jeito que ele viu, ninguém ia entender nada. Então a Bíblia é cheia de textos antropofórmicos. O que é isso? É uma forma que o cara que estava escrevendo falou: como é que eu escrevo isso? Como é que eu explico para Quênia que o céu é um lugar lindo demais? Como é que não tem como expressar a lindeza do céu? João, lá em Apocalipse. João, escrevendo. Como é que meu Deus, eu vi os céus. Eu vi os céus. Como é que eu escrevo para Edilane como é os céus? Já sei. Eu vi ruas de jaspe, de jasmim. Rios de águas cristalinas. Não existe rua de jaspe no céu. Não existe rio. Rio existe na terra. E jaspe é uma pedra que existe na terra. Mas o escritor escreveu: porque foi a única forma que eu e você pudéssemos entender. Então, quando você vê Deus sentado sobre o trono, e nós temos um serafim, então vamos pensar num ser, num animal. E o texto vai dizer que 6 asas ele tinha. 2 cobriu o rosto de Deus. Então, ele está aqui atrás. 2 cobriu o rosto de Deus. 2 cobriu os pés de Deus. E 2 ele voava. Isso significa que ele não estava no chão, ele estava voando. Você fala: que cena maluca é essa? Da mesma forma dos querubins, os serafins também estão ligados à glorificação e à majestade de Deus. É glorioso. Aí eu vou trazer agora uma analogia simplista, mas eu vou trazer. Você entra nos palácios na Europa. Quem já teve a alegria de ir para a Europa? Eu já tive essa alegria pela internet. De entrar dentro de um palácio. Ok? Faça isso hoje. Chega na sua casa e joga lá, palácios. E quando você entra no palácio, o lugar é glorioso. Existem tantas coisas gloriosas dentro do palácio. Imagens, esculpidas por artesãos, por artistas daquele tempo. E umas encaixam na outra, ou as coisas todas estranhas, sem góticos, meio umas coisas góticas, umas coisas místicas, mas é tudo ali que se preenche, se comunicam entre si, aquele negócio louco. Você fala: meu Deus, você não consegue pontuar, você não consegue, porque é tanta coisa maravilhosa, gloriosa naquele ambiente, que você não consegue ficar pontuando. Ali tem uma... Não, o que você enxerga ali? Você enxerga a glória daquele lugar, você enxerga a beleza daquele lugar, e sim ou não? É esse texto aí. É esse texto aí. Não dá para ficar olhando. Onde é que está o pé? Onde é que está? Deixa eu tentar entender. Esses vitrais gigantescos. Essas imagens pintadas de ouro. E não sei o que. É tanta coisa dentro de um palácio que você fala: meu Deus, isso porque eu não cheguei nem perto do trono onde ficava o rei. E na hora que você vai chegando perto do trono do rei, você vai ver como eram os tronos naquela época. Gigante, os pés do trono, os tronos, as almofadas costuradas à mão por uma equipe de mulheres lá das montanhas, não sei de onde, mulheres que só faziam isto. É coisa doida. Você fala: meu Deus, por que tudo isso para um rei? Então, se você consegue questionar a nossa capacidade humana de fazer coisas gloriosas para o próprio humano, imagine Deus, que é poderoso, infinito em glória e majestade. Então, quando eu vejo uns serafins com 6 asas, onde 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voava, isso aqui é balelinha, isso aqui é café com leite com café, perto daquilo que Deus é, da glória e majestade infinita de que Deus é.
Então vai comigo aí, pensa em algo lindo. Pensou? Muito bem. Agora pega esse algo lindo e coloque em um ambiente mais lindo ainda. Pensou? Agora triplique. Agora pega esse triplo e multiplique na maior quantidade que você consiga. Pois bem, vai chegar em um resultado. Quando você chegar nesse resultado, ainda não é 1/10 daquilo que é a glória de Deus. Como é que o cara que vai escrever a Bíblia vai explicar para mim e para você? Como? Explica para mim. Como que ele vai explicar isso? Da mesma forma, o mal, quando ele vê Satanás saindo do mar e engolindo a terra, ele olha e fala, como é que eu vou explicar isso? Já sei. Eu vi um dragão com 7 cabeças, então é isso que vocês precisam entender. O problema é que a gente quer que as coisas se encaixem na nossa mente. A gente quer que a coisa encaixe, e não vai encaixar. Se você não for por esse caminho, você fala, eita, aqui é profundo demais. Então nós temos arcanjos, querubins. Nós temos, o que nós temos mesmo? Arcanjos, querubins e serafins. Ok? Muito bem. Anjos são citados na Bíblia como mensageiros executores da ordem de Deus. Anjos são espíritos que servem a Deus e também aos servos do Senhor. Preste atenção. Anjos estão ao comando de Deus e não ao nosso. Eu já vi pregador dizendo, eu dou ordem aos anjos agora, vai até naquele hospital. Você não dá ordem a ninguém, nem ao diabo você consegue dar ordem. Você dá ordem no seu filho, você dá ordem no seu, você mesmo, mas no mundo espiritual você não dá ordem para ninguém. Os anjos estão ao comando de Deus. Anjos estão ao comando de Deus. Salmos 34, verso 7. Nós vamos terminar 10h30 em ponto, tá bom? 1h30 de estudo. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Coloca a versão ARC, por favor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livra. Eu creio que todo dia, quando eu saio da minha casa, um exército de anjos acampa ao meu redor. A Bíblia vai dizer que Eliseu, o profeta Eliseu, escuta essa pegada aí, essa aqui é brava. Livro de Reis. O profeta Eliseu tinha um servo. E os dois estavam sendo procurados pelo rei. O rei pediu para que o Eliseu fizesse algo por ele. E o Eliseu não fez. Então o rei mandou o quê? Mandou que castasse a cabeça do Eliseu. Vai lá e mata ele. Traz a cabeça dele aqui. O servo de Eliseu entra em desespero. Eles estão trancados em uma casa e de repente ele escuta o barulho das pegadas do cavalo. O moleque vai, abre a janela e olha e vê o bairro onde eles estavam cercado de exército que o rei mandou. Ele entra desesperado e fala, meu senhor, nós vamos morrer a fio da espada. Há um exército lá fora, gigantesco, mas é número incalculável de homens montados em cavalos, com espadas, vieram nos pegar. Aí o profeta fala assim, vai lá e vê o que é que está em torno de nós antes deles. Ele falou, não tem ninguém não, só tem eles mesmo. Ele falou, não, volta lá. E a Bíblia vai dizer que na hora que ele olha, que ele enfia a cabeça pela janela, ele vê um exército de anjos cercando a casa onde Eliseu estava. Você não vê, mas eles estão aí, para a glória de Deus. Você sabia que você poderia ter morrido esta manhã, saindo da sua casa e ter vindo aqui? Você sabia que você poderia ter sofrido um acidente gravíssimo ao levantar da cama nesta manhã? Desequilibrado e batido a cabeça na quina
de uma escrivaninha, tomando seu banho, escorregando no chão, batendo a cabeça no vaso sanitário. Mas isso não aconteceu. Porque os anjos do Senhor, que recebeu ordem por parte de Deus, te empurrou para o lado, tirou o tapete molhado para o lado de cá, você nem percebeu. Aquela chave de fenda, Vitor, que você foi parafusar não sei o que, depois bem, era para você ter parafusado do lado de cá. Aí ele falou, não, parafusa aqui. O fio que estava errado, que você nem viu, o anjo foi lá e mudou. O gás que você deixou aberto, você nem percebeu, o anjo foi lá e fechou. Coisas sobrenaturais acontecem em nossa vida todo dia. O problema é que a gente está tão ligado no material que a gente não acredita muito nisso. De repente você está andando com seu carro numa avenida, furou o pneu do carro. Você fala, caramba, vai atrasar meu tempo. Furou o pneu mesmo. Um anjo de Deus foi lá e furou o seu pneu do seu carro. O anjo de Deus, jogou um prego no meio do caminho e furou. Por quê? 4 quilômetros para frente você enfiar seu carro debaixo de um caminhão. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que amam a Deus. É nisso que você tem que acreditar. Se o seu amigo ateu falou o contrário, ore por ele. Mas você precisa acreditar nisso. E eles não estão ali por causa de você. Porque ele olhou para o Marcos e falou, não, o Marcos é bonito. O Marcos é um cara elegante, eu vou lá ficar do lado dele. Não. Eles estão ali por causa de Deus. A ordem que eles têm foi dada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles vão defender vocês até o último minuto que Deus falar, sai daí. Larga ele. Anjos, para você entender, são descritos como semelhanças humanas. Agora ficou mais claro. João capítulo 20, verso 12. João 20, 12. Nossa, eu não cheguei nem... Meu pai, eu estou no 10º PowerPoint. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo. Volta lá para a NVI, filhão. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Quando Maria chega no túmulo de Jesus, foi lá levar as especiarias, porque era assim que... Sabe aquelas especiarias que os reis deram para Maria quando Jesus nasceu? Lembra? Mirra. Pois bem, Maria guardou. Para quê? Para colocar no túmulo de Jesus. E Jesus, então, ela foi lá. Foi lá, chegou lá. O que tinha lá no túmulo? Nada. Nada não tinha. Tinha alguém? Quem? 2 homens lá dentro. 2 homens. Um estava sentado, onde estava o corpo de Jesus, e outro na ponta, onde estava ficavam os pés de Jesus. E aí eles vão dizer assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Cadê o corpo de Jesus? Eu falei, então, aquele que você procura não está aqui, ressuscitou. Eu falei, o quê? Ele ressuscitou. Pode ir embora que não tem nada aqui. Inclusive nós também estamos indo agora também. Tá. Na hora que ela vira, está saindo desesperada, porque eu tipo, putz, que cena doida, nunca imaginava que ia encontrar um anjo. Quem aparece? Jesus. Jesus aparece para ela. Oi, mulher. Não chama de mãe, chama, oi, mulher. Está lá o texto, é claro. Oi, mulher. Deus criou os anjos puros, irmãos. Puro. Só que uma parte desses anjos decidiu rebelar contra Deus. Judas capítulo 1, verso 6. Olha lá. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, olha o que o texto diz. Enquanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram. Quem foi que decidiu procurar
se rebelar contra Deus, foi Deus que instigou o coração desses anjos, numa terça parte? Não. Foi eles mesmos. Eles mesmos. Eu já vi gente criar em casa sucuri, jiboia, cascavel. Até tinha um amigo meu aí que ele criava cobra coral num aquário. Aí eu pergunto, por quê? Por que, meu pai? Criar uma víbora, um animal peçonhento. E aí eu vejo na televisão, não basta apenas ter uma cobra dentro do aquário, você tem que criar ela solta dentro de casa. Então, eu vi na internet aí, você que está me assistindo, depois você dá um Google aí, uma criancinha em cima de uma sucuri gigantesca, e ela andando e um menininho em cima dela. Quem viu isso? Eu falei, meu pai do céu, esse povo está ficando maluco. Qual que é a ideia? Não me faz mal, é um bicho como qualquer outro. Ok. Tá certo. Só que tem um detalhe, se você não alimentar a sucuri, ela vai alimentar o seu filho. Você vai chegar lá e falar, cadê o menino? A sucuri inchadona, tá o desenho certinho, igual o desenho do pica-pau. O corpo certinho do menino na cobra. Por quê? Como diz os mais antigos, a necessidade ela faz o ladrão. A natureza da espécie criada, seja independente de qual espécie for, o homem, animal, a sua natureza, no desenvolvimento da sua natureza, ela se preenche conforme as suas necessidades. Então, a sucuri que engoliu o menino, ela não é má. Nunca foi. Ela não é má. Ela nunca foi má. Ela só engoliu o menino porque ela estava com fome. Ah, esse bicho é um bicho endemoniado, é um demônio. É a cara do demônio mesmo, quando Deus disse que ele ia se rastejar. Para começar, só para deixar bem claro, aquele animal lá no Éden não é a cobra. A cobra falou com o homem, não é a serpente, gente. Volta de novo a visão antropomórfica. Ah, mas estava lá enrolada, vai se arrastar. Gente, não é isso, gente. A fruta também não é uma maçã, tá bom? Porque a maçã é um fruto europeu. Faz pouco tempo que desenvolveu ela aí, tem alguns séculos aí. Então, agora vem, hein, gente. Fecha a porta lá para nós, por favor. Fecha que estão subindo aí. E bastante. Vai ficar 1 hora passando aí o negócio. A quantidade de caminhão que tem. Então, gente, a necessidade. Houve uma necessidade, a cobra foi lá e engoliu a criança. Ok. E aí vem uma esquerdista, uma militante esquerdista, pessoalista do PSOL. Não sei se eu falando isso, o YouTube pode até derrubar a nossa transmissão. Eu não vou dar o nome dela, não. Ela vai dizer assim, existe uma lógica no assalto. Quem viu esse vídeo vai encaixar. Existe uma lógica no assalto. O sujeito tem necessidade de algo, não tem condições de ter aquilo, e ele vai lá e toma do outro. É uma lógica no assalto. Em tese, ela acaba defendendo o assalto. Mas filosoficamente eu tenho que concordar com ela. A lógica é esta mesmo. Eu não tenho, vou tomar de você. É a necessidade que temos que compõe e constrói nossa história. Sabe por que você anda de carro? Porque você sentiu necessidade de não andar mais a pé. Sabe por que você come? Porque você tem necessidade de não ficar com fome. É a necessidade que constrói aquilo que somos. Então, Deus não faz ninguém mal. E tem na sociologia, lá nos primórdios, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade que corrompe. Não sei se é Jean-Jacques Rousseau ou se é
Thomas Hobbes, sei lá, enfim, é um desses dois aí. A sociedade nasce bom, é uma tábua rasa, o homem nasce bom, é uma tábua rasa, e a sociedade o corrompe. A pergunta que nós temos que fazer é quem corrompeu a sociedade? Porque se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Eu perguntei isso para um professor na sala de aula, eu não soube responder. É óbvio, quem corrompeu a sociedade é quem de fato gerou no seu coração a própria corrupção. E quem foi o primeiro ser criado que gerou no seu coração a corrupção? Esse camarada aqui, o diabo. E ele gerou no seu coração a corrupção por uma necessidade dele. E ele contamina uma terça parte dos anjos. É assim que funciona o mal. O mal funciona assim. É desse jeito. Eu tenho uma necessidade, eu preciso suprir ela, e eu vou atrás disso. E por muitas vezes a gente acaba matando por causa de dinheiro, acaba passando por cima das pessoas, mentindo, enganando, e vai embora. Não havia necessidade alguma para Lúcifer fazer isso. Não havia necessidade alguma, não faltava nada para ele. Pois bem, olha para a sua vida. O que lhe falta? Se você analisar friamente, falta um monte de coisa. Falta a viagem que você quer fazer e não conseguiu fazer até hoje. Falta o filho que você quer e não veio. Falta a casa que você quer comprar e não tem. Observa que tudo que nos falta, de fato, é aquilo que a gente quer. Porque se falta é porque eu quero. A pergunta é, por algum momento você deixou de querer alguma coisa? Por algum momento você disse, não quero nada. Pois bem, é o que Jesus ensina. Jesus fala assim, a minha graça te basta. O meu amor é suficiente. Quando você se completa em mim, qualquer coisa é qualquer coisa. E você tem filho? Não tenho. Quer ter? Ah, sei lá, se Deus me der, amém. Se Deus também não der, tá tudo certo. O problema é se satisfazer com a graça de Deus. Porque você está caminhando e vem uma amiga falando, não tem filho não? Quantos anos você tem? Ah, estou com 40. Ih, você não vai ter mais filho não, hein? Né, você já ouviu isso? Ih, vai ser difícil, hein? Não, você tem que ter filho. E aí, os padrões da sociedade cobram de você. Tá perto? Tá perto. Sério? Rapaz, você tem que ter um carro. A sociedade criou padrões que faz você querer ter aquilo que de repente você não precisa ter. E você começa a entrar em parafuso e fala, meu Deus, eu preciso dar um neto para meu pai, eu preciso dar um neto para minha avó, meu Deus, eu preciso ter uma casa, meu Deus, eu preciso disso, E Deus fala, minha graça te basta. Mas se tem algo que nós queremos é ter nossa família. Então a gente almeja ter nossos filhos, a gente almeja. E eu almejei tanto, que você quer saber? Eu vou logo adotar 2 filhos, pronto, resolvi o meu problema. Pronto, está resolvido. Então o mal ele vem por causa das nossas necessidades. Se perguntasse para Lúcifer, o que fez você querer... O que fez você ser expulso do céu? Ele vai dizer, meu amigo, eu olhei aquela glória toda de Deus e falei, eu quero aquilo para mim. Eu quero aquilo para mim. O que fez Adão e Eva cair? O que fez Adão e Eva cair? Tá tudo certo, gente. Pelo amor de Deus, pensa comigo. O Éden é um lugar inexplicável. Há um traço, uma janela 10x40 na região da África, bem próxima à região da antiga Mesopotâmia. Ali, se você for estudar, os grandes animais estão ali, girafas, leões, elefantes, tudo quanto é animal que não existe em canto algum está ali. Ali onde Noé desce com a arca, ali foi o Éden. Aquela região, era para o homem viver ali, e dali ampliar. O Éden, ele ia ampliar, como um jardim que você planta no centro do campo. Pensa um campo de futebol. Planta no meio do campo um jardim, mas um jardim maravilhoso, mas um jardim lindo, no meio dele. E vai cuidando dele. Sabe o que vai acontecer com o jardim? Ele vai pegar o campo inteiro. Essa era a ideia de Deus. Eu vou plantar o Éden, e esse Éden vai ampliar. Vou colocar um Adão e Eva, e esse Adão vai multiplicar. Não é bom que um homem viva só. Eu quero que ele multiplique. O sexo seria para quê? Para multiplicar. Não para prazer, porque o prazer que o homem queria estava no Éden. O prazer, pensa, você que é casado.
Não existe um prazer melhor que o sexo. Não existe, não existe. Ah, o chocolate é melhor. Para alguns pode ser. Não existe. A relação carnal, conjugal, ela tomou o sentido de um prazer tão intenso, tão forte, que ocupou o lugar de Deus em nossa vida. Então esse prazer, pensa num prazer sexual e ao mesmo tempo potencializa isso em 100 milhões de vezes. Esse era o prazer que Adão e Eva tinham no Éden. Sem fazer nada. Andando. Um prazer pleno. Ao ponto de que o sol cair, Deus, Adão. Opa, Senhor, estou aqui. Como é que foi seu dia, Adão? Deus encontrava com Adão no Éden. Estava, então, tudo bem, ok, vocês entenderam até aqui? Ok, então não faltava nada. Meu pai do céu, não faltava nada. Aí vem o diabo já caído, entra no Éden. Tudo bem? Eva, né? É. Vem cá. Essa aqui é a árvore do conhecimento. Tem coisa que Deus não quer que você saiba, mas se você passar a saber, minha filha, é forte. Se você passar a saber. Tá, mas Deus falou para não chegar perto disso, não, é? Deus falou para você não chegar perto, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Está lá no texto. Ah, é? Ele não quer que eu seja igual a Ele? Não, Satanás planta uma necessidade que até então não tinha. Jô Soares disse uma coisa interessante, uma época eu estava assistindo eles, sei lá, uns 20 anos atrás. Não, uns 15 anos atrás, ele disse assim, que a tecnologia veio para resolver problemas que até então nós não tínhamos. Irmão, não tinha necessidade alguma de ter WhatsApp. Não tinha. Você escrevia uma carta, o Marcos, aqui em Araxá, e a Kênia lá na cidade dela. Qual que era a sua cidade? Você é de Araxá, Kênia? Não, quem que é fora? O Marcos é de Patos, o Marcos lá em Patos. Olá, Kênia, tudo bem? Saudade de você, meu amor. Em breve estarei aí. Ia no correio, botava a carta, o correio levava 15 dias para chegar. Kênia abria a carta, lia, chorava, ficava feliz. Pegava uma folha de sulfite, enchia de perfuminho, que é assim que elas faziam, né? Batom, beijava a carta, meu amor, saudade de você, volta logo. Botava no envelope, mandava de volta, mais 15 dias para chegar. Era um problema para os dois? Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp para o sujeito não responde, você liga para ele. Mandei mensagem aí. Então quando ele disse que a tecnologia veio para resolver problemas que nós não temos, observe, há uma necessidade de trocar de celular todo ano? Não, mas às vezes nós somos forçados a fazer isso. Por quê? A tecnologia ela vai envelhecendo de um ano para o outro. Há uma necessidade de trocar de carro todo ano? Não. Mas por que trocamos? Porque o carro ele vai se apodrecendo ao longo do ano e tudo que é feito para acabar. Antigamente, meu avô tinha um Fordão antigo. Se ele batesse no muro, o muro acabava, mas o carro não. Porque as coisas eram feitas para não acabar. Então, tem um teórico chamado Balmer, ele fala que a sociedade é uma sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Tudo passa rápido na mão, escorre na mão. Então, quanto mais necessidade nós tivermos, quanto mais vontade nós tivermos, quanto mais nós queremos alguma coisa, mais propenso nós estamos para a queda. E mais longe nós ficamos de Deus. E pode ver, o homem que não tem tempo para Deus, você pergunta, por que você não tem tempo para Deus? Rapaz, minha vida é corrida demais. E você vai ver o que ele está fazendo, é trabalho, leva o menino para a escola, busca não sei o quê, e não sei o quê. É isso, é necessidade. Então Satanás não tinha motivo algum, não tinha nada. E ele simplesmente fala, eu quero ser igual a Deus, caiu. Eva não tinha problema nenhum, Adão também não. Eu quero isso aqui, caiu. É isso. Você está bem pra caramba e de repente fala, eu vou cheirar isso aqui. Esse pó branco aqui. Não tem pra quê. Mas vou cheirar, caiu. Vou fumar isso aqui. Caiu. Vou beber aquilo lá, caiu. Eu vou deitar com aquela mulher ali, caiu.
Eu vou comer isso aqui até me acabar. Caiu uma indigestão, foi parar no hospital. Então, falando nisso, Satanás é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Quando nós lemos em Judas 3, e os anjos não se conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele os tem guardado, ou seja, ele não se conservou e caiu. Satanás é um anjo caído. Só que quando ele cai, ele perde os atributos de anjo, tem que deixar claro isso. Porque anjo tem atributos divinos. Anjo tem atributos divinos. O anjo, ele consegue fazer coisas sem depender de você e de mim. O anjo pode aparecer aqui agora. Aparecer aqui agora. Entrar um homem ali agora, sentar aqui do seu lado, ser um anjo, você nem sabe. Já viu história de gente que estava preso entre ferragem, de repente veio um bombeiro, tirou o cara de lá, e o carro explodiu. E ele procura a pessoa, não acha a pessoa. Já viu história de gente que precisou de uma orientação, não sei o que, apareceu do nada uma pessoa e disse, vai para tal lugar, assim, assim. Aí você procura a pessoa, não acha. É tributos divinos. O que é? Aparece e some. O diabo já não tem esse poder de fazer. O anjo, ele está aqui agora em Araxá, e ele pode estar. O mesmo anjo pode sair daqui agora e ir para a África. Satanás não consegue. Satanás não dá conta. Não tem jeito. Ele não consegue. Por quê? Na sua queda, ele perdeu os atributos. Para Satanás sair daqui e chegar lá, ele tem que ir até lá. Só tem um detalhe, Satanás não aparece, do nada. O demônio apareceu para mim, não dá, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue personificar, porque ele perdeu o atributo de anjo. Então só tem duas coisas que ele consegue fazer. O quê? Oprimir e possuir. Quer fazer pergunta? Pode fazer. Estou aberto para pergunta. Sim. Então, não, na realidade, ali, essa pegar aqui e levar ali, nós estamos falando de forças sendo manifestada em alguém que também é forte, que é muito maior que ele. A única pessoa com que ele fez isso foi Jesus. E Jesus só foi até lá porque ele se permitiu ir. Sem o diabo, anjo caído. Anjo caído. Não, na realidade, ele tem poder. Ele tem poder. O anjo tem poder. O diabo, anjo caído, tem poder. O que ele não tem é alguns atributos que os anjos têm. Poder de mover algo daqui para lá. Poder de fazer... Ele tem alguns poderes que Deus deu a ele. E não tirou dele. Não tirou dele. Esse é um texto clássico do poder do diabo. Mover uma coisa aqui para lá. Mas alguns atributos ele perdeu. Por exemplo, se personificar, aparecer, aqui na sua frente como um homem, ele não consegue. Por isso que ele possui as pessoas, ele precisa possuir as pessoas. Anjo não possui ninguém, mas o diabo possui. Imagina, recebi sobre mim um anjo. Não tem sentido algum isso, nunca vi isso na Bíblia, não existe isso. Mas em contrapartida já expulsei vários demônios da vida de muita gente. Estão entendendo agora? Então ele perdeu alguns atributos. Ele perdeu algumas coisas que ele tinha, ele perdeu. Então como ele perdeu, ele precisa de quê? Ele precisa de ajuda de quem? Dos demais anjos caídos. Então eles estão aí, espalhados pela terra. E cada um tem uma função. Cada um tem um desígnio. E você vai dizer para mim aí, você que está me assistindo, é mesmo? É. Tem aqueles que é específico em levar a pessoa para o vício. Tem aqueles que é específico em levar a pessoa para a prostituição. Eles se especializam nisso. Na necessidade humana. E eles dependem de nós para existir. Sem nós eles não existem. Não tem sentido algum. Então, deixa eu passar para você. Quando ele cai, ele fala assim, como é que eu vou atingir Deus agora? Agora lascou, agora não tem como eu atingir Deus. Ele fala, já sei. Eu vou atingir a criatura mais perfeita de Deus. Você já viu um cachorro endemoniado?
Não, irmão, não existe, não tem isso, irmão. Ah, o cachorro está possesso de demônio. Pode acontecer isso? Não sei, irmão, mas assim, você viu um coelho endemoniado? É um coelho, Satanás pegou o coelho. Um pardal, é um pardalzinho cheio de demônio e pegou. Não existe, irmão. O Satanás não quer se relacionar com os animais. O Satanás não tem projeto de destruição para os animais. A legião de demônios entrou no porco. Ele só entrou porque Jesus lançou para os porcos na época. Mas Satanás não tem compromisso com porco, com rato, com barata, com cobra. Ele quer pessoas. Ele quer entrar nas pessoas. Ele precisa das pessoas. Sem as pessoas não tem sentido ele estar aqui. Ele quer usar o Putin e falar, Putin, é o seguinte, manda uma bomba no meio de um hospital lá na cidade de Kiev. Tem um hospital no início da entrada. Manda uma bomba lá, que lá tem 80 crianças. E o Putin fala, tá certo, pega o rádio e liga. Bombardeia aquele hospital. Ou é o Espírito Santo que está fazendo isso? Ou é o coração humano que está fazendo isso? O Putin acordou de manhã e falou, vou invadir a Ucrânia. Preciso aumentar o meu território. E eu fiquei sabendo que o presidente da Ucrânia vai se filiar à OTAN. E eu não quero que os países em torno de mim fiquem... Eu não quero que a OTAN se articule em torno de mim, porque se isso acontecer eu fico vulnerável, posso perder o meu poder, então eu vou bombardear a Ucrânia porque a Ucrânia decidiu entrar para a OTAN. Então é o seguinte, eu vou bombardear a Ucrânia, chama o exército, chamou o chefe do exército e falou o seguinte, pode bombardear a Ucrânia, mata quem você quiser lá, vai lá. É o homem que fez isso? Não é o homem que fez isso. O homem seria incapaz de fazer isso. Não é o homem que fez isso. É o camarada chinês no laboratório que recebe a ligação de um camarada dos Estados Unidos e diz, a gente precisa criar alguma coisa. O quê? Alguma coisa que faça mal para a humanidade. Para quê? Para aumentar o processo farmacêutico e ganhar mais dinheiro e cria alguma coisa aí. E o cara vai lá e cria um vírus, injeta num sujeito para fazer um teste, o sujeito espirra no outro sujeito, que espirra no outro, que espirra no outro e espalha o vírus para tanto. Não, veio do morcego o vírus. Veio. O morcego estava voando, picou o cara e falou, agora você está com Covid. É o diabo, irmão. Não tem outra explicação. O Putin, quando nasceu da mãe dele, ele não nasceu com a vontade de fazer o mal. Nasceu pecador. Mas com a vontade de fazer o mal, não. O Putin, quando ele pega o cachorrinho dele no colo lá, quando tem uma cena que ele teve um encontro com um líder, não me lembro bem o nome, o líder que país que era, o cara pega o cachorro, acho que é um coreano, pega o cachorro pelo pelo assim e levanta. Aí ele põe no chão, o Putin vai lá e pega o cachorro no colo. E passa a mão no cachorro. Tipo assim, não faz isso com o cachorro não, senhor. Esse mesmo cara que ama um cachorrinho, despreza a humanidade. Como é que pode isso? Então, gente, o diabo ele está aí. Está aí. Caído. Revoltado com Deus. Por Deus ter expulso ele do céu. Osés, pergunta. Tá certo, isso mesmo, perfeito. Eu vou encerrar. Eu vou falar sobre a queda de Satanás na próxima aula, que vai acontecer daqui 15 dias. E a gente tem mais 30 PowerPoints pela frente. Eu vou falar sobre a queda de Satanás, os motivos da queda. Na verdade, eu tenho só dois
só tenho dois PowerPoint para fechar para a parte 2, tá? Só rapidinho aqui, peraí. Ó, análise do texto de Ezequiel 28:12, que é o texto que nós abrimos para ler. Vou encerrar, só ler esses dois aqui para encerrar, tá? Ó, é esse. Tá passando. É esse aqui, aí acabou, parte 2, tá vendo? Então, ó, aqui, é 2. O análise do texto de Ezequiel, bom aí, Ezequiel 28:12, do 12 ao 15. Então nós lemos esse texto: filho do homem, ergam lamento, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, tá. Nós lemos esse texto, vou explicar esse texto. Primeiro, o texto diz que ele era um modelo a seguir. Satanás era um modelo, o diabo era um modelo a seguir. Todos os anjos seguiam ele. Segundo, o texto diz, era cheio de sabedoria. Olha lá, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria. Então, ou seja, ele era sábio. Terceiro, não havia imperfeição. Olha lá, perfeita beleza. Então ele não era imperfeito, ele não tinha nada errado nele. Imagina a beleza desse anjo. Imagina como o diabo era lindo. Então quando alguém pinta o diabo com chifre, com a cara toda de dentão, ele não tem nada a ver com o diabo, gente. Nossa, eu vi uma camisa de um bode babando com chifre, com uma cruz. Não é o diabo, gente. Isso aí é o homem que criou uma imagem do diabo. O diabo é isso aí, ó, que está aí. Ó. Olha lá. Ó. Você era perfeito em beleza. Quarto, estivesse no Éden, jardim de Deus, ou seja, ele tinha acesso ao lugar santo. Ele ia onde Deus ia. Quinto, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Essas pedras preciosas é a palavra de Deus. Ele tinha acesso à palavra do próprio Deus. Deus estava sobre ele. A palavra de Deus estava sobre ele constantemente. 6. Em ti fazia os seus tambores, os teus pífaros. No dia em que fossem criados, fossem preparados. Ele estava no meio dos louvores. Ele era líder de um grande coral no céu que adorava o Senhor, dizendo: Santo, 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 Tu és. Dia após dia, não havia tempo. Não havia tempo. Todos os instrumentos nascem com ele. Então pega a música. Pega a música. Por que a música é uma das áreas que Satanás mais tem a liberdade em trabalhar? Por que nós evangélicos temos por hábito não ouvir músicas seculares? Porque a música secular ela foi deturpada pelo próprio Satanás. Existem muitos cantores hoje que só faz sucesso porque está fazendo, porque bateu cabeça por orixá no terreiro. Eu vou dar nome aqui, não. Mas tem um monte de cantor que as músicas são maravilhosas, mas bateu cabeça por orixá no terreiro, consagrou aquela música para o demônio. A música não era para ser o que é hoje. Você vê grandes poetas, grandes letras maravilhosas, de homens que, o cara tem tudo para ir para o inferno. Você fala, como é que ele produz uma coisa tão linda dessa? Porque Deus ainda está poupando certas situações, certas ocasiões. Deus ainda está poupando o dom, o talento daquele homem. Hoje você vê uma música sertaneja, uma música que, meu Deus, 99% fala: você me traiu, você me deixou, você foi embora, você me colocou um galho na minha cabeça, você... Então você tem que tomar cuidado com a música que você ouve. Pastor, eu não posso ouvir um Chitãozinho Chororó. Meu amigo, presta atenção na letra que você está ouvindo. Tem música aí que é muito mais bonita, música do mundo aí que é muito mais santa do que música evangélica. Enquanto o Legião Urbana cantava sobre o amor, que o amor, tem uma música do Legião Urbana que fala sobre o amor, música lindíssima. Ainda que eu falasse a língua dos olhos, cito o texto de Coríntios, enquanto o Legião Urbana estava se humilhando diante do amor que Deus deu a ele, a cantora evangélica estava cantando que a vitória tem sabor de mel. Que você vai estar no palco e as pessoas te humilhou, vai estar na plateia. Então o Satanás, ele profanou a música. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. A música foi algo criado no céu, gente. Você pega os funks da vida, pega uma Anitta da vida, misericórdia, irmão.
Aí eu vejo evangélico ouvindo uma Anitta, ouvindo um funk, ouvindo não sei o quê. Chega na casa, aquele sonzão alto. E dá. Para, irmão, você tem que se converter, irmão, com todo respeito. Então você tem que saber o que você ouve. Eu posso ouvir eu posso ouvir uma música, posso ouvir um Zé Ramalho da vida? Irmão, o Zé Ramalho tem umas poesias maravilhosas. Agora vai ver a vida do Zé Ramalho. Estava internado no centro de tratamento para dependente químico, quase morreu de tanto cheirar cocaína. Então você vê que não há coerência entre o que ele canta e o que ele vive. O que a gente pede é que você analise a coerência de quem está cantando e quem está vivendo. Eu vou deixar de ouvir uma musiquinha legal, porque agora eu ouço essa musiquinha legal, mas presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você está ouvindo. Presta atenção no que você está colocando dentro da sua casa. Isso fica um conselho, não é religiosidade, não, isso é atenção, porque o diabo, a música é a área que ele mais atua. A mulher está triste, largou do marido. O marido foi embora, brigou com o esposo. O que ela põe para ouvir? Põe para ouvir uma mulher frustrada, que também teve um relacionamento rompido, que gravou uma música e explodiu no mundo. Aí, em vez de ela buscar ânimo para tentar sair daquela fossa, fica ouvindo uma música e joga mais ela para a fossa. Não dá. Então vamos encerrar, porque esse tema não dá. Pastor, você é contra ouvir música secular? Eu não sou contra, nunca disse que sou. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Faça do seu ambiente o melhor ambiente. E Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cheguei na casa do meu irmão essa semana atrás aí, não era dessa igreja não. Estava tocando um sertanejo modão de viola. Ô irmão, eu gosto de sertanejo modão de viola. Só que nessa música sertaneja modão de viola, o cara estava xingando Deus e xingando todo mundo. Então você tem que saber o que você ouve. Amém ou não? Eu vou encerrar por aqui. Então, ok. Tu és querubim ungido, líder dos anjos. No Monte Santo tu estava, lugar alto. No meio das pedras afogueadas andava. Pedras afogueadas, tem até uma música. As pedras afogueadas, noivo vem. Quem já ouviu essa música lembra? Pedras afogueadas é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Satanás andava sobre o Cristo. É uma referência ao Cristo. E perfeito eram os teus caminhos. Então não tem por que Satanás ter caído. E por que ele caiu? É o que nós vamos aprender domingo que vem, sem ser esse agora ou outro. Se coloque de pé no nome de Jesus. Obrigado por terem ficado todo esse tempo, quase 2 horas aqui. Louvado seja a vida de vocês que buscaram acordar cedo hoje e falar, eu vou para a igreja aprender um pouco da palavra. Tenho certeza que muita coisa que você não sabia você aprendeu hoje. E se você tivesse ficado em casa, assistindo televisão ou cuidando do seu jardim, você não ia aprender de jeito nenhum. É assim que se aprende. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua palavra que é derramada gratuitamente em nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o que nos guarda, que nos livra das ações do diabo. Sabemos que Ele está aí, sabemos que Ele está aí disposto a destruir, disposto a investir pesadamente contra nós, mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos defendem, nos protege contra o diabo. Ajude-nos, ó Deus, a termos um ouvido sensível ao Senhor, santifica os nossos olhos, para que nós não venhamos cair, não venhamos ser conduzidos pelas nossas necessidades, mas sim pelo seu querer, Pai, pela sua vontade. Em nome de Jesus, abençoe o nosso domingo, nos dê um culto da família abençoado. Amém. Vá em paz.